Estação Entrevista. No município de Camboriú, a concessão do serviço de abastecimento de água, desde a captação, tratamento e distribuição, está passando agora já numa fase de edital, inclusive de licitação. Edital deve ser aberto, as cartas propostas devem ser abertas no dia 19 de fevereiro. Essa é a informação oficial da Prefeitura de Camboriú, e a prefeita Luzia já disse aqui nos microfones do Sistema Meninas de Comunicação que só para o processo licitatório se houver uma decisão da Justiça. A prefeita trouxe números quando esteve aqui. Outro dia eu tinha recebido também aqui o Carlos Alexandre, que esteve conosco, o vereador Carlos Alexandre Martins, o Xande, do Solidariedade de Camboriú. Até ficamos de conversar num outro programa que vai ser hoje mesmo, a respeito dessa questão da concessão ou a privatização da água em Camboriú. Xande, boa tarde, Xande. Boa tarde, Elias. Boa tarde a todos os ouvintes do Estação Notícias. É um prazer estar aqui no seu programa novamente. Agora, o que tem por trás aí desse projeto de privatização ou de concessão do abastecimento de água, que a própria prefeita disse nos nossos microfones que analisou, que estudou com uma equipe especializada durante 6 anos e que disse, olha, não tem outra solução. O município está quebrado, mais quebrado que arroz de terceira, e não tem como investir nessa questão da água. Infelizmente, Elias, são números que eu acho que não são levados verdadeiros para a prefeita. Porque eu até, inclusive, trouxe, estão aqui todos os documentos, que são os balancetes, o aumento substantivo que tem ano a ano da SESB, a arrecadação que tem a Secretaria de Saneamento Básico, não tem como dizer que não temos capacidade de investimentos. Só para dar um cronograma para você, 2006, 2.177.709 reais de arrecadação. Vamos passar para 2007, sem o mês de novembro, que é o mês de maior arrecadação, porque não tinha nos balancetes da Câmara de Vereadores, 3.647. Agora começa um processo de um aumento ainda maior da sua arrecadação. Isso em 2008. 2008 passa para 5.791.000 reais. 2009, 6.196.800 reais. 2010, 7.184.000 reais. 2011, 8.925.000 reais. 2012, 13 milhões, olhem bem, 13.889.000 reais. 2013, ainda não tinha também o mês de dezembro, 11.900.000 reais. 2014, sem o mês de novembro também, que ainda não chegou na Casa Legislativa, 14.500.000 reais. Então, quando se fala que não tem capacidade de investimento, é aquilo que eu venho falando sempre. Infelizmente, a Secretaria da SESB ela é mal administrada, porque aqui estão os números dos balancetes, inclusive eu trouxe todas as folhas, para que não se diga depois que o vereador está falando coisas sem pesquisar, sem ter o entendimento do que está falando. 2014, falta novembro e dezembro? Faltam esses 2 meses que não chegou na Câmara Legislativa até outubro, ainda. Então. Até outubro. Então, o que eu tenho para dizer para o amigo é o seguinte, estão aqui todos os balancetes, inclusive, assinado pela prefeita, pelos secretários, que são as cópias dos documentos a quais são encaminhados para a Câmara, que provam que eu não estou falando besteira, não estou citando números sem ter realmente os detalhes. Estamos falando do que é documental, do que é o balancete, que é isso que a população deveria saber. Aquilo que eu questiono muitas vezes. Xande, o que a gente às vezes entende também dessa forma, que a capacidade de investimento do município, para aquilo que se diz hoje lá em Camboriú, a própria prefeita reafirma sempre, é que a capacidade de investimento do município não teria, por exemplo, como buscar aí 50 ou 70 milhões para em 1 ou 2 anos fazer esse investimento. Aí teria que fazer como aconteceu algum tempo atrás em Itapema, que seria a concessão, ceder a concessão para uma empresa particular, que é legal, não é contra a lei, Mas eu acho muito engraçado, Elias, que sempre quando alguém quer dar alguma desculpa daquilo que está fazendo, cita uma cidade que concedeu os serviços e deu certo. Por que não citam Itajaí, que municipalizou e deu muito certo? Balneário, que municipalizou e está dando certo. É muito simples eu estar querendo fazer algo e citar uma cidade que deu certo. Esse processo, Elias, já começou todo errado, todo errôneo. Porque acontece o quê? O nosso próprio plano de saneamento básico do município de Camboriú está na forma de decreto.
Nós temos acompanhado isso diariamente, o governo federal tem feito muito isso, estão botando decreto em cima de decreto e está tirando o poder da Câmara Legislativa. Então eu acho que está mais do que na hora do Brasil realmente ter uma reforma política e tirar o Legislativo, tirar os deputados, tirar os vereadores, porque está sendo tudo à base de decreto, está ficando errado. Eu passei naquela Casa Legislativa 3 projetos, a qual foi reprovado pela base do governo, a qual traria essa tramitação dos serviços, de concessão dos serviços, porque não é terceirização, porque todos os serviços da SESB do município de Camboriú são terceirizados. A população tem que ter esse entendimento. Nós estamos falando de uma concessão por 35 anos. Eu só tenho 31 anos, ou seja, seriam mais 4 anos. E acima de tudo, eu gostaria que cada um que está tendo acesso agora na rádio, à TV, que faça essa soma desse aumento graduativo que tem nas secretarias, para vocês terem um entendimento de qual o valor que isso dá para o município, de qual a importância desse valor agregado para o município. Numa conta simples aqui, vamos partir do pressuposto que nesse ano de 2015 fature 15 milhões, em 10 anos seriam 150 milhões, sem fazer a correção, né? Em 20 anos, 300 milhões, 450, iria dar mais de 525 milhões de reais, seria então o final das contas aí da empresa, iria entre investimentos e retorno para ela, né? No próprio edital, já faz a proposta de mais de 1 bilhão de arrecadação. No próprio edital já consta isso. E acima de tudo, para mostrar a minha indignação maior, é que o município ainda vai ter que arcar com os saneamentos básicos, porque no edital disse que o município vai fazendo graduativamente. E após os serviços concluídos, a empresa vai ter o direito de cobrar. Que dobra o orçamento. Dobra o orçamento. Está já liberado, estão nos trâmites de projetos, segundo o que é passado, a imprensa e o que é passado à Câmara Legislativa, já foi aprovado 111 milhões, que baixou para 97 pelo projeto de execução. Ou seja, o município tem sim a capacidade de investimento. Mas, infelizmente, quando se fala nesses 32 milhões em 2 anos, o município já poderia, porque quando foi apresentado na audiência, que foi totalmente errônea e camuflada, para você ter ideia, foi lançado a audiência pública num jornal de Joinville, sendo que nós temos aqui na região jornais que são diários. Ah, mas a lei diz que tem que ser diário. Nós temos na região jornais que são diários. Nós sabemos disso, ou seja, realmente foi camuflado. Eu não entendo o porquê dessa proteção sobre esse secretário. Ele está na gestão desde do início dessa secretaria e não tem um desenvolvimento a qual a sociedade camboriuense precisa. Agora também uma das justificativas, eu não digo nem desculpa, uma justificativa, é que o grosso do investimento da SESB de Camboriú vai na manutenção do sistema, já que o tratamento de água não está sendo pago para Balneário Camboriú, né? Então vai muito no tratamento do sistema, que tem problema com buster, com não sei o que, tubulação que rompe, adutora que quebra, sei lá. O booster que se fala. Eu falo baixo só para sacanear mesmo. Para sacanear, é verdade, Elisa, tem que ser assim mesmo, porque chega a ser uma vergonha. É um equipamento que depende da localidade, tem de valor variado de 5 mil a 200 mil reais, um de grande propulsão, que é para bombar a água com pressão. E eu quero dizer também aqui nesse programa que eu já fiz requerimentos pedindo os extratos dos investimentos, no que foi feito, do que não foi feito, e foi reprovado. Outros vereadores fizeram requerimento e foi reprovado. Não veio para nós essa resposta, tem que ser tudo através do Ministério Público. Inclusive eu fiz uma denúncia no Ministério Público pedindo sim que o Ministério Público faça essa intervenção nesse absurdo que vai ser a concessão dos serviços de abastecimento de água do município de Camboriú. Porque, querendo ou não, se você pegar nesse montante, esses anos todos que já é municipalizado, o que foi investido? Quantos reservatórios foi feito? Nenhum. Nós temos reservatórios da época da Casan, no município de Camboriú. Foi colocada uma caixa, que é um absurdo, na localidade da Toca, uma caixa de água de 5 mil litros, colocar em cima do passeio. Está em cima do passeio, está lá. Ah, não falta mais água na Toca. Um absurdo, Elias. Isso é um distrato com a população camboriuense. É um absurdo o que vem sido feito. Agora, Xande, a partir dessa constatação, a partir dos números que você apurou, através dos balancetes fornecidos, enviados, é lei enviar para a Câmara de Vereadores, qual seria a solução? Se a concessão não é o caminho certo, então qual seria o meio, a forma de que o município de Camboriú não tivesse mais sofrimento à população, à comunidade de Camboriú, com a questão da falta de água que se repete a cada ano? E não é só na temporada não, viu gente?
Na baixa temporada também, com certeza. Elias, uma desculpa muito que é dada e que eu tenho esse entendimento de qual caro é um terreno no município de Camboriú, porque eu mexo também nesse ramo. Mas sempre que você faz um reservatório, tem que ser em áreas elevadas, para que ele funcione com o sistema contrário. O booster joga, quando não tem a pressão no cano, ela volta pelo próprio cano e dá a pressão e dá a água nas residências das pessoas. São terrenos onde são áreas que são inocupáveis, que teriam um valor bem mais baixo, e eu até acredito que pela quantidade de empresários que tem, que investem nessa área, e muitas, na base da lei, muitas vezes são trocados áreas, são trocados investimentos no serviço público por algum tipo de imposto. Isso é lei, passa pela Câmara, a Câmara aprova, porque a Câmara é parceira daquilo que o município precisa. E nós temos esse entendimento, que hoje a grande necessidade que nós teríamos no município de Camboriú são pequenas subestações, como a gente vê em vários municípios, em cada localidade, porque nós não somos privilegiados só com uma bacia, nós não temos só um rio no município de Camboriú. Nós temos nascentes registradas, passam de 40 nascentes registradas, bacias que têm rede, a quais tem que ser feito um reservatório de água bruta, e pequenas estações, com custo barato, 700, 800 mil reais, se faz uma pequena estação de tratamento. Por exemplo, no Rio Pequeno poderia ser feito uma que desse subsídio ao Rio Pequeno, ao Barranco e ao Cedro, nas bacias do Rio Pequeno. Na bacia do Rio do Meio, que desse a questão da água para o Conde de Vila Verde e para o Monte Alegre e Tabuleiro, e Areias e Centro ficaria com o Rio Camboriú. E acima de tudo, buscar essa estação de tratamento, que a gente tem analisado muito isso e pesquisei muito, mais próximo da nascente ou aonde não tem um córrego tão grande, para que não seja tão caro o tratamento dessa própria água. Porque onde hoje, por exemplo, é captado essa água bruta para ser tratada por Balneário Camboriú e que retorna em Camboriú, ela já vem sendo muito poluída. Por causa das residências, infelizmente no município de Camboriú hoje, nós só temos o sistema de saneamento básico fossa e filtro, nós não temos uma rede que é totalmente fechada e mande para um tratamento para depois ser jogado, automaticamente ele cai na bacia do Rio Camboriú. E acabamos poluindo também a praia de Balneário Camboriú, que é a decorrência da mãe. Até na época que foi feito essa questão dos tratamentos do saneamento básico, foi feito um acordo entre os dois municípios e Camboriú foi contemplado. E até hoje não veio, e eu acho que não vai vir, porque nós temos acompanhado esse aumento absurdo de impostos, esses aumentos que o governo federal vem, e o próprio financeiro, o próprio ministro do governo federal disse que o Brasil está entrando numa recessão. Automaticamente, quando você entra num período de recessão, você para de investir. Então, esses dinheiros, esses recursos que vêm para os municípios acabam não vindo. E o município de Camboriú hoje precisaria de uma estação de tratamento e de, no mínimo, mais 5 reservatórios de água, de 200 metros cúbicos cada um. Tem localidades que precisariam mais, que até eu pus aqui no outro dia. Santa Regina precisaria de um reservatório de 500 metros cúbicos. O Cedro e o Rio Pequeno, mais 500, comportando os dois bairros juntos. O Conde de Vila Verde e o Monte Alegre e o Tabuleiro, mais 2 de 200, um em cada localidade. E o São Francisco, mais um de 200. Aí conseguiria com certeza dar uma resposta para a sociedade para um período de 7 dias. 5, 6 dias, se acabasse a água, teríamos esse reservatório para poder mantermos as águas nas torneiras. Porque, querendo ou não, as pessoas também têm a sua caixa, é aquele pequeno momento. Algumas pessoas não sofrem o problema da falta d'água, outras sofrem. Tem pessoas que têm 5, 6, 7 caixas de água em casa porque já tem esse entendimento que vai chegar uma época do ano que vai faltar a água na sua casa. E o município tem que fazer a mesma coisa. Pensando nas pessoas que moram no nosso município, nós temos que reservar a água tratada para abastecer nesse momento de escassez do produto. Perfeito. Eu vi que na semana passada foi feita uma coleta de assinaturas ali na Praça da Figueira, né? Vai ter sábado que vem agora também, amanhã? Está sabendo alguma coisa? Isso é um movimento... Um movimento que é contra... Que é contra a concessão dos serviços. Isso. Eu fiquei sabendo sábado passado, inclusive nós estaremos encaminhando junto com essas assinaturas, não estou envolvido nisso, isso é de outros vereadores, de outro grupo, que também é contra essa questão, como eu sempre retrato, eu sou mais da parte de lei mesmo, busco os números e tentar bular e tentar chegar ao que pede a lei, para conseguirmos termos uma integração entre o legislativo e o executivo, que infelizmente isso não tem mais ocorrido. Mas estão buscando grandes assinaturas, parece que amanhã também vão estar de novo, e estão também agora nos bairros.
mas até já chegou nos meus ouvidos e imprimiram uma página lá que já é totalmente o oposto do que esse grupo movimentou, mas... nós recebemos até hoje pela manhã uma denúncia ali, eu acho que, se não me engano, do Rio do Meio ali. Isso, um ouvinte ligou para nós. Que estavam passando com uma folha que não tem nada a ver com o que realmente é o processo. A primeira folha com o que é a coisa certa, mas estava em branco, e a segunda folha, e não deixava assinar a primeira folha. Não deixava assinar a primeira folha. Só nas outras folhas, então já é... Isso aí mesmo. Felizmente, né? Mas a discussão vai continuar, né? A discussão vai continuar, com certeza, né? O Valmor está com... Valmor, rapidinho aqui, só para comentar conosco. Boa tarde, Valmor. Boa tarde, Elias. É o Valmor da Lago. Boa tarde, Valmor. Xande. Boa tarde. Quero dar os parabéns aí pelas colocações do Xande. Realmente essa é a verdade, né? Toda que difundida pelo Xande é a realidade da cidade de Camboriú. E eu quero reforçar, Elias, que amanhã o movimento vai estar novamente na praça, recolhendo assinaturas para entrar com uma ação civil contra a privatização. E se alguém está com alguma folha em branco pegando assinatura, não assine, porque aí é falso. Aí é alguém infiltrado para tentar boicotar o manifesto. O manifesto é legítimo, é legal. Todas as folhas que a pessoa assina, existe o texto sobre, né, o manifesto, sobre a contra a privatização. Então as pessoas devem assinar apenas aquelas folhas em que consta o manifesto contra a privatização. E amanhã volta na praça, inclusive algumas pessoas nos bairros têm também. E eu só quero dizer uma coisa, acrescentar ao Xande, que o município de Itapema também faz 10 anos que municipalizou a água, e mesmo agora que foi uma empresa, mas os números são muito parecidos, e eu estava acompanhando os números de lá, a arrecadação ela é quase idêntica a Camboriú. Como é que lá conseguiram? Mas foi uma empresa particular. Mas não interessa. Por que aqui, sendo uma empresa pública, também não conseguiu? Mas lá sim, lá investiram em reservatório, em local para águas brutas. Quer dizer, lá investiram o dinheiro. Camboriú não investiram, usaram dinheiro em tudo, menos na água. E eu questiono o valor que são pagos de manutenção. É um absurdo, porque eu fui o primeiro diretor da água e esse valor está muito, mas muito além do necessário. Tem alguma coisa errada, estão escondendo muita coisa aí. Esses balancetes aí realmente precisam ser mais esclarecidos para a população, e eu confesso, Elias, eu já disse inclusive no teu programa, a Engita, uma empresa que já levou mais de quase 10 milhões na cidade, não existe. Não tem um funcionário que fez que abriu um buraco na cidade de Camboriú. Questione, se ela abrir, eu calo a minha boca. Valeu, Valmor. Um abraço, tá aí, né? Mas, como é que botando mais turbulência nesse processo aí. Xande, obrigado, né? Pela vinda aqui, trazendo esses números e buscando trazer a informação para a comunidade. Eu até acho interessante até que o Valmor falou, porque não quero aqui levantar nenhuma suspeita, mas, de repente, alguém que está lá com o abaixo-assinado dizendo, olha, é contra a privatização da água, mas não admite que assine naquela folha, só na outra, quer dizer, na outra pode estar dizendo assim, não, eu sou favorável à privatização, né? Para dar o encontro aí, vamos ver, né? Valeu? Esperamos que isso não aconteça, Elias. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado à Rádio Menina. Ok. Estação Entrevista.